Raríssimas, raríssimos e raríssimes, boa tarde, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 6 de novembro de 2025, quinta-feira, gravando como sempre um pouco mais tarde, terça e quinta são dias que eu tenho aula de manhã e eu acabo tendo que acomodar o Radinho num horário um pouco imprevisível, mas hoje felizmente deu. E é interessante porque eu tenho algumas coisas que eu gostei de ouvir, que eu acho que vale a pena comentar com vocês. São dois episódios, acho que por conta do Halloween, a Mary Beard, que tem aquele podcast fantástico que chama Instant Classics, que ela está falando ali de Homero, de Roma, de Grécia, etc., eles resolveram fazer episódios um pouco, digamos assim, tétricos, né? Então, o primeiro deles foi sobre fantasmas em Roma. E a questão pensa só, como assim fantasmas? Né? Porque, veja, se a cultura romana, e mesmo a cultura grega também, eles não têm uma coisa muito elaborada sobre o que acontece com você depois da morte. Não é uma coisa muito, não é uma coisa assim, cinematográfica. Né? Então até vale a pena, acho que eu até vou, já que eu estou falando aqui dos fantasmas, eu vou falar primeiro dessa visão do que é o pós-morte para os romanos. É muito interessante a questão, para os gregos, para os romanos também, porque, bom, primeiro que, obviamente, vocês sabem que não tem um cânone, não tem um livro sagrado, não tem um Alcorão, não tem uma Bíblia, não tem nada disso nesse mundo. Na verdade, muitas histórias são orais, né? Cada cidade interpreta também, ou cria seus próprios mitos, ou inventa seus próprios mitos. Né? A gente vai ver daqui a pouquinho que Roma, que de repente chega no momento de Augustus, imagina, Augustus é o primeiro imperador de Roma, então, puxa vida, vamos inventar um passado para mim mesmo, vamos inventar um passado glorioso para a cidade. Aí vai ter um cara chamado Virgílio que vai fazer esse papel que eu acho que é um pouco vil, né? Né? Vamos criar aqui uma história falsa para nós mesmos, para dizer que nós somos de alguma maneira destinados a uma grandeza extraordinária, como se fosse uma raça superior, o que não faz o menor sentido para Roma. Mas vamos voltar, a gente não tem um texto de referência, não é que se perdeu, é que nunca houve. Né? Mas acho que algumas obras literárias acabam cumprindo esse papel. Então, quando você tem, por exemplo, a Odisseia de Homero, vale lembrar, a gente já comentou aqui, ninguém sabe ao certo se Homero efetivamente existiu, se foi uma pessoa só que escreveu o raio da Odisseia, né? Mas muito provavelmente eram tradições orais que foram sendo compiladas, okay, e bota ali um autor que, se for verdade, sim ou não, a gente não sabe. Mas o que eu não sabia, porque eu não li a Odisseia, eu tenho aqui uma versão que eu comprei recentemente, ainda não abri, mas tem um certo ponto em que Ulisses está tentando voltar para casa, ele está voltando da guerra de Troia, só desgraceira, está morrendo todo mundo e tal, e num certo momento ele precisa descobrir como é que ele volta para casa. Eu não sei exatamente detalhes, não sei se é uma deusa, uma visão, uma ninfa, seja lá quem for, falou, olha, é o seguinte, você vai ter que falar com fulano de tal, mas ele já morreu, o que é um problema um pouco complicado, não é? Então, veja lá, o que quer dizer já morreu no mundo greco-romano? Para onde o cara vai? Não é uma coisa muito importante, não é uma coisa muito clara. Né? Eu vi recentemente uma série, foi no Netflix ou foi na Amazon, que era sobre mitologia grega, era divertidíssima, né? E tinha um bom pedaço da série se passava no mundo dos mortos. Né? Você já deve ter ouvido falar que, em princípio, na mitologia grega, que os romanos vão emprestar, né, quando você morre, o seu espírito, ou o que sobrou de você, ele tem que ir para o reino dos mortos, não é? Então ele tem que atravessar um rio, é o rio Styx, e esse rio Styx tem um barqueiro que chama Caronte, e esse barqueiro ele vai exigir uma moeda. Então é por isso que, sei lá, até hoje, quando alguém encontra lá um resto mortal greco-romano, muitas vezes, engasguei um pouco aqui, muitas vezes o corpo está com uma moeda na boca. Porque quando a pessoa morria, você colocava uma moeda para pagar ali a taxa do Caronte, o que se bem que isso levanta uma questão, né? Se o Caronte recebe uma moeda para todo mundo que morreu e as pessoas não param de morrer, em primeiro lugar, onde ele deve estar podre de rico, em segundo lugar, como que ele vai gastar esse dinheiro, porque ele está lá em tempo integral, levando as pessoas de lá para cá. Me faz lembrar de muita gente que acumula dinheiro, você não sabe exatamente para quê. Mas voltando, então o cara leva você para o outro lado, para o Styx, tem histórias ali que a água do esquecimento, você esquece quem você é e vai para lá tal. Mas o que acontece quando você não faz os ritos corretos, ninguém coloca uma moeda, o cara vai lá para o reino dos mortos, sei lá o cara pode eventualmente
virar uma alma penada, né? Então, algumas das histórias de fantasmas que a Mary Beard vai trazer são justamente pessoas que não foram sepultadas direito, mas eram lendas, lendas que de repente até chamavam a atenção de intelectuais. Plínio, o jovem, que aliás não sei se é sobrinho, seja o que for, do Plínio o Velho romano, infelizmente morreu, né, na erupção do Vesúvio em Pompeia. O Plínio jovem sobreviveu, mas ele está trocando cartas ali com outras figuras eruditas e ele menciona essa lenda de uma casa em Atenas, que era uma casa assombrada, que de vez em quando aparecia lá o espectro de um velho cheio de grilhões, né, correntes, fazendo barulho à noite, etc. e tal, e ele conta uma história de que, sei lá, um filósofo teria ido lá tirar isso a limpo, porque como é que é possível ter uma alma penada se nesse mundo greco-romano a alma, em princípio, ninguém sabe como assim? Você vai ter que inventar uma história muito complicada para acomodar um fantasma, né? Então ele vai lá e aí aparece, faz uma aparição, e essa aparição desaparece num certo ponto, e aí no dia seguinte, né, ele volta lá com outras pessoas e abre um buraco ali e descobre que tinha um corpo não sepultado propriamente. Então tem lendas desse tipo, lendas que vão se virando histórias orais com pequenas variações. E você percebe que isso provoca inquietude, até que ponto isso, um homem erudito, né, um homem sério, deve levar isso a sério. E será que isso não é uma crendice? Porque, de novo, volta, não tem nenhuma proposta, não tem nenhum business plan, não tem nenhum PowerPoint explicando o que acontece depois que você morre, né? O que tem, e aí vamos voltar para a história de Odisseia de Homero, é muito interessante, porque Homero vai ter que falar com alguém que já morreu. O que você faz? Bom, ele não chegou a ir até o mundo dos mortos, ele não entrou, ele ficou na porta, ele simplesmente fez uns rituais de invocação, né? Ele fez vários sacrifícios envolvendo muito sangue de animais e tal, e aí ele faz lá uns encantamentos que ele aprendeu, não sei exatamente como, e aí começam a aparecer essas almas. Mas é muito interessante aqui que as almas que aparecem, é lógico, ele encontra lá finalmente o profeta dele e tal, mas as almas, elas não têm força nenhuma, elas não têm vitalidade nenhuma, elas não falam, elas são completamente inofensivas, né? Se você quiser conversar com uma dessas almas, você vai ter que prover sangue, por isso que ele faz o sacrifício. Então, essas almas não têm vitalidade, elas não têm energia, elas não têm agência, né? Mas se você carregar a bateria delas lá com um pouco de sangue, quem sabe você consegue trocar umas palavras, é assim que ele faz com o profeta. Ele podia ir embora, né? Na verdade, a hora que ele está lá, chega com um monte de sangue, aparentemente surgem várias desses espectros, por assim dizer, sedentos de sangue, mas não são vampiros, eles só estão querendo, né, falar. Né? E aí ele podia muito bem falar, conversar com o cara que ele tinha lá, pegar informação e zarpar, mas aí ele aproveita e fala com outras pessoas, com companheiros que ele perdeu durante a viagem, né? Então se bota um pouquinho de sangue no cara, o cara fala alguma coisa. E aí tem uma cena que eu realmente não conhecia, que ele vê entre os espectros a própria mãe. Ele não sabia que a mãe tinha morrido. Vale lembrar que ele tinha abandonado a Ítaca, né, que é a terra dele, para ir para Troia, e fazia, sei lá, 20 anos que o cara nunca mais voltou, né? Então a mãe morreu amargurada, porque nunca mais viu o filho, não sabia o que tinha acontecido. Então ele dá sangue para esse espectro da mãe, e a mãe fala, olha, eu morri sem saber de você, morri de tristeza. E aí ele fica comovido e ele vai abraçar, mas não tem o que abraçar porque são espectros, eles não têm nenhuma materialidade, eles não têm nenhuma agência. Então é como se quando você morre, você vira basicamente uma sombra, né? Não acontece nada, você não senta do lado direito, esquerdo, para cima e para baixo, não tem inferno, não acontece nada. Então essa é a visão, é o máximo que os caras tinham conseguido imaginar. Veja que não é uma coisa muito emocionante, não é uma coisa que, não, então se você for bonzinho, você vai ficar na área VIP, se você for mal, você vai parar no fundão, não sei. Não tinha isso. Então, por isso que Roma, quando se defronta com algumas histórias de aparições de fantasmas, ela não sabe o que fazer, porque, em princípio, não está previsto que exista alguma coisa no pós-morte, o que é muito curioso. Isso me faz pensar, agora sou eu pensando aqui, eu vou até tentar resgatar e dar o link para vocês, os links estão sempre aqui na descrição do episódio. Eu me lembro de ter lido um xerox há muito tempo, não sei de quem que era, que se chamava A Bela Morte e o Cadáver Ultrajado. A Bela Morte está falando do episódio da Guerra de Troia,
né? Aquiles é um guerreiro muito, não é exatamente uma figura inspiradora, é um cara muito temperamental, ciumento, impulsivo, né? Não é um cara sábio, né? Não é um cara assim que você fala, nossa, que cara bacana, né? Mas tinha uma outra figura que era Heitor, que Heitor era troiano, e esse sim era um cara magnífico, né? Um cara bonitão, legal, etc e tal, e ele vence o Heitor. E ele está tão enfurecido que ao invés de, ok, venci, acabou, tchau, ó, tá aqui o corpo, entrega para os pais poderem fazer ali o ritual, né? Como eu ia dizer, ele abusa do cadáver. Ele faz coisas medonhas, ele amarra o cadáver num cavalo, fica na biga dele, fica dando volta, ele simplesmente desfigura o cadáver. Tem duas coisas aí. Em primeiro lugar, é fúria, mas em segundo lugar, porque você só é um herói, você vai ser, a sua imortalidade não é a imortalidade da sua alma. O Aquiles não está preocupado com a imortalidade da alma dele, se ele vai reencarnar em algum lugar. Não, ele está preocupado com a imortalidade na memória. Então veja, um herói é aquele cara que é imortalizado na literatura, imortalizado num poema. É muito interessante que na Odisseia, se eu não me engano, o Ulisses acaba vendo Aquiles, o Aquiles, ele dá sangue para o Aquiles falar, dá um pouco de carga lá para ele, né, liga na tomada um pouco o cara, e aí o Aquiles fala, olha, eu dava tudo para ser um camponês mais pobrezinho por algum tempo do que ser eu, Aquiles, aqui nesse mundo que é um nada, é efetivamente um nada. Mas voltando aqui, a ideia, o herói é aquele que é imortalizado, e a imortalidade é na imortalidade da memória dos homens. Na hora que ele ultraja, né, o corpo de Heitor, ele está roubando essa possibilidade. Então o Heitor não vai poder ser imortalizado como um herói. Então, é muito curiosa essa questão, porque como é que você imagina uma sociedade em que a noção de bem e de mal, de comportamento, de ética, não depende do que vai acontecer depois de você morrer, porque em princípio não acontece nada. Você vai virar uma sombra em algum lugar. Que lugar é esse? Não está muito claro, né? Quando a gente está falando aqui de Guerra de Troia, de Homero, etc. e tal, isso foi 700 anos antes de Cristo, então 600 anos depois, 700 anos depois, né, quando Augustus vira o imperador de Roma, inventa essa história de ser imperador, não tinha antes, né, ele tem lá um poeta que é um puxa-saco de plantão, que é o Virgílio, e falou, faz aí uma história, né, parece empresa contratando, sei lá, produtora de vídeo para fazer alguma coisa institucional, né, faz aí uma história gloriosa que justifique o meu status divino, né, a minha grandeza extraordinária, e o Virgílio escreve a Eneida. Ele vai contar que justamente os romanos são descendentes de fugitivos de Troia, né? E vai contar as histórias todas, tal. E num certo momento, o Enéas, que é o herói da Eneida, né? Ele tem que fazer alguma coisa, não me lembro exatamente o que, de novo no reino dos mortos. Mas nesse momento, o Virgílio, ele resolve inventar mais. Então ele bota uma coisa muito mais colorida. Ele realmente entra no mundo dos mortos. Ele não fica na portinha que nem o Ulisses só fica ali, não é bobo nem nada. Mas o Virgílio resolve inventar essa história de que o cara entrou, ele atravessou o rio, né? O Caronte estranhou um pouco, o barco quase virou, porque o barco nunca leva ninguém com carne, só leva coisas que não tem nenhum tipo de peso, né? Mas aí ele vai ver, e aí começa a fantasiar mais. Aí não, aqui tem um lugar ali cheio de chamas, que é onde as pessoas muito ruins vão sofrer, mas não tem grandes detalhes, não tem Satanás, não tem enxofre, não tem... ali tem uma outra área que é onde são as pessoas maravilhosas, que é realmente a ala VIP, com Abadá, né? Provavelmente estão jogando futebol numa quadra de areia artificial, surfando numa piscina de mentira na Faria Lima, não sei o que eles estão fazendo, andando de jet ski em Miami, né? Essas coisas todas. Então, nessa ficção, e é uma ficção barra pesada do Virgílio, porque ele está não só inventando uma história mirabolante, mas como ele está dando um passado inexistente para justificar, né, o poder de Augusto e o poder de Roma, ok? Ok, isto posto. Não é? Então, ele faz um retrato tão mais vívido, e aliás tem uma questão interessante, né? O cara entra e consegue sair, né, que é uma coisa meio curiosa. Tem episódios na mitologia grega em que os caras conseguem entrar no inferno e sair. Então Orfeu, né, quando a mulher dele morre, acho que é Eurídice, eu nunca lembro muito bem,
e ela vai para as profundezas, ele fica inconformado, aí tem toda uma história, ele quer tirá-la de lá, não é? E aí eu sei que ele toca lá um instrumento dele, tocava muito bem, aí ele tocou tão bem assim que o cara que é o Hades, que é como é que chama o cara que cuida do Hades? Eu já esqueci. O cara que cuida lá, é o irmão de Zeus que cuida do submundo, eu já esqueci o nome dele. Ele fala, tá bom, leva a moça aqui estava aqui comigo, mas tudo bem, você me conquistou, leva lá, mas olha o seguinte, você não olha para trás. Né? E aí ele está saindo do reino dos mortos com a Eurídice, é isso? E aí, infelizmente, ele olha para trás e ela volta para o inferno. É uma história interessante, bonita e tal, mas você veja, tem gente que consegue entrar e sair do inferno, mas não são pessoas normais, são normalmente heróis, são gente protegida por divindades, gente que tem algum tipo de costa quente. Né? Mas o que eu achei bastante interessante dessa história é que vai demorar um bom tempo, né, para que de repente surja algum tipo pelo menos no Ocidente, de história para contar com aquilo que acontece com você depois da morte. E aí vale aqui, até acho que eu já conversei a respeito com o ChatGPT, vou passar o link para vocês, porque na cultura judaica também não é exatamente claro o que acontece com você depois que você morre. Mas veja, quando de repente na cultura judaica tem lá a questão da ressurreição, né? Não de Cristo, claro, mas a ressurreição de todo mundo, o juízo final não, quando é que eles ressuscitam, eu não sei. Mas na religião judaica, quando alguém fala em ressurreição, não é que a sua alma vai para algum lugar, é ressurreição do corpo. Então, os corpos, acho que até aparece, acho que em muitas imagens católicas, é uma questão muito mal resolvida essa história. O que acontece na segunda volta de Cristo, quando os justos como é que chama? Renascem. Não é? Na verdade, na tradição judaica, não é uma questão de alma espiritual, é o corpo mesmo. Não é tanto que quando, sei lá, os judeus estão imaginando que de repente vai vir um Messias e vai vir uma nova era de prosperidade, não é no outro mundo, porque não tem outro mundo. Né? A prosperidade esse vai se tornar um mundo justo. O que Cristo faz, ele resolve jogar para frente essa história. Não vai ser nesse mundo não, esse mundo aqui não tem jeito, você só vai ser feliz num outro mundo. E você não vai levar sua carne inteira, seu corpo inteiro, o lamento vai o seu espírito. Então é uma revolução, uma coisa completamente diferente. Não é? Então veja que antes, acho que os romanos, a coisa mais próxima que eles tinham é quando eles se aproximam do Egito, e o Egito tem essa noção de você mumificar o corpo, porque existe um além, né? Só que aí você precisa preservar o corpo, porque aí você vai viver a vida eterna, e a vida eterna é esse mundo melhorado. Vai ter tudo, só que melhor, né? Sua pele vai ser de ouro, uma coisa espetacular, né? E aí os romanos, por isso que quando você vê, vou ver se eu dou um link aqui, para os sarcófagos de Fayum. Fayum é muito interessante, foi uma cidade egípcia em que encontraram vários sarcófagos, que ao invés de ter, sei lá, múmia egípcia normal, que nem a do Tutancâmon, não sei, né, tem o tampo de madeira, está pintado o rosto de um romano. Então, os romanos, o que acontece? Eles entram em contato com a cultura egípcia, falam, pera lá, então dá para viver para sempre? O que eu tenho que fazer? É o seguinte, paga para um maluco lá, o cara vai fazer não sei o que com o seu cadáver, ele vai embalsamar você e tá tudo joinha, né? Mais alguém ganhando dinheiro no mole, porque na verdade não está entregando nada, né? Uma enganação total, mas o que é muito, eu acho profundamente tocante na questão desses sarcófagos, das múmias de Fayum, é que o retrato das pessoas que morreram, ele é um retrato muito vívido. Você conseguiria reconhecer essa pessoa na rua. São jovens, são mulheres, são homens, e você vê o cabelo, você vê o rosto, você vê os olhos, né? É muito, muito, ao contrário da questão egípcia, que é de uma abstração extraordinária. Não, mas a questão egípcia é um retrato, né? Então a primeira vez que eu vi isso num museu, eu chorei, porque aquilo me deu um senso de humanidade, justamente de um romano que não tinha nenhuma, ideia do que vai acontecer depois. Ele vê uma tela, olha, aqui parece que se eu vier para cá com esses caras aqui, eu deixo aqui um troco e tal, e aí eles vão, sei lá o que eles vão fazer, né? E aí vão me embalsamar, etc, e pronto, eu tenho a vida eterna, porque não passava na cabeça dos caras essa história de vida eterna, não era bem resolvido.
né? Eu acho isso absolutamente interessante, fascinante, porque você tem, de alguma maneira, sociedades que arrumam alguma outra justificativa para você ser um bom cidadão. Né? Nem que seja a imortalidade da memória, né? Se você vai ser lembrado, ou você vai ser respeitado pelos seus pares, não é? Mas não com esse trade-off, com essa negociação aí, né, que não, esse mundo aqui não interessa, na verdade a gente está vendendo um terreno na Lua para você, né, você tá tudo bem, pode ficar tranquilo, você do outro lado lá e pronto, você embolsa e está tudo bem. Né, eu achei essa história bastante interessante porque para mim não era uma história muito clara. Eu sei que em outras culturas, cultura indiana, budismo, aí tem vários tipos de coisas que podem acontecer, lei do karma, mas eu não vou entrar muito nesse mérito, porque eu quero falar não do mundo subterrâneo, mas daquele mundo supralunar, do mundo acima de nós. Supralunar é como Platão, por absoluto desprezo pelo nosso mundo tão querido, ele achava que realmente o que contava era o mundo supralunar, era o mundo da perfeição eterna. É daí que vem essa história de algum tipo de paraíso extraterrestre ou em algum lugar tal. Porque ontem, nessa história de tentar aprender mais italiano e de praticar um pouco mais, eu estava ouvindo um podcast que eu gosto bastante, que se chama Parole Pensieri, ou Pensieri Parole, nunca sei direito, e era sobre uma personagem que eu não tinha a menor ideia, que é a Senhora das Estrelas. A Senhora das Estrelas é Margherita Hack, ou como eles dizem em italiano, Margherita Hack. Morreu recentemente, né? É um personagem muito conhecido na Itália, muito conhecido sobretudo pelo seu papel como divulgadora de ciência e também ativista política, também ativista pelo direito dos animais. Eu vou dar um link aqui vou dar o link para a Wikipedia, porque eu achei um vídeo muito bonitinho a respeito da história dela, mas está em italiano. Tudo bem que o YouTube deve legendar em inglês, quem sabe vale a pena. Mas eu não sabia nada a respeito dessa Margherita Hack. Ela nasce no começo do século passado, né, numa família, eu acho que o pai é católico, a mãe é protestante, não sei muito bem e tal, mas ela não era uma boa aluna. Ela não era uma boa aluna, era uma aluna medíocre, ela se interessava por esportes, era uma pessoa muito atlética, né, tanto que as notas dela em matemática foi a única disciplina que acho que ela pegou recuperação, ela não gostava muito. E aí, acho que meio influenciada pelos pais, que eram intelectuais, e pelos amigos dos pais, que eram intelectuais, ela decide fazer letras, mas prontamente descobre que não é essa a sua praia, né? E ela resolve fazer física, porque acho que ela era um pouco fascinada pela questão das estrelas. Moral da história, ela vai acabar se voltando para a área da astronomia, né? Ela vai acabar pegando ali, ela acaba conquistando ali a liderança de um observatório em Torino, que não tinha, era completamente inexpressivo, estava completamente abandonado, só tinha uns tiozinhos lá muito conservadores. Ela consegue transformar o Observatório de Torino num centro de excelência, consegue atrair talentos, ela começa a participar de grandes projetos internacionais com a Agência Europeia Espacial, com a NASA, e ela acaba sendo uma especialista num tipo de estrela que se chama Cefeidas. Cefeidas é um tipo de estrela extremamente interessante, porque Cefeidas, elas são estrelas que têm sempre o mesmo brilho. É simples assim, qualquer cefeida é absolutamente igual a outra, né? O brilho é igual. Então, se você estiver vendo uma cefeida que é mais luminosa, é porque ela está mais perto. Se você estiver vendo uma cefeida e ela parece mais escura, é porque ela está mais longe. Então, isso permite que, a partir desse, né, você está observando o brilho, você começa a tentar imaginar o que está perto, o que está longe, acaba virando uma escala de distância. Então, hoje, a distância que a gente calcula das coisas, do universo, é fortemente baseado nessa paupérrima, essa única referência, que é o brilho das estrelas cefeidas. Esse é o papel dela. Mas o que eu achei interessante aqui, duas coisas. Em primeiro lugar, 2 programas italianos, um podcast, um outro programa genérico de cultura, chamando a atenção com muito orgulho por uma referência nacional, que é a Margherita Hack, que é uma astrônoma. E eu fiquei pensando aqui no Brasil, quem são os nossos influencers, né? Quem que afinal a gente se lembra, quem que vira assunto, quem que é celebridade, essa é a primeira questão. A segunda questão é que ela cresceu durante o fascismo. Ela cresceu durante a época de Mussolini,
não é? Então, no começo, ela está ali, né, na Itália fascista, em princípio é aquilo mesmo, né? Você tem todo um foco na questão atlética, da juventude, mas também tem uma questão chata, que é meninas têm que ser meninas, feitas para procriar, e os meninos vão ser guerreiros, todos vão ser soldados. Ela começa a achar isso tudo um pouco estranho, né? Mas, na verdade, a Itália foi assim durante muito tempo, não é? Mas aí ela começa a achar que tinha alguma coisa errada, quando finalmente na década de 30 o Mussolini faz um decreto que é a lei racial, em que ele começa a discriminar abertamente, explicitamente, ativamente, não é, outras etnias. Eu detesto a palavra raça, isso é coisa para cachorro, certo? Certo. Então, aí começa antissemitismo declarado, você começa, a vida dos judeus fica complicada, a vida de outras etnias também, de outras culturas fica muito complicada. Ela se revolta e ela acaba se tornando uma ativista contra a questão do racismo para o resto da vida, né? Mas eu achei muito interessante porque dá um certo cheiro de como deve ter sido a vida de uma criança que por acaso nasce numa Itália que é fascista. Então ela não tinha conhecido outra coisa, né? O que ela conhece é uma figura completamente caricata. Veja, o Mussolini é tão revolucionário, né, e é tão inovador, porque o Hitler, não, acho que não haveria Hitler sem Mussolini, né? O Hitler se empolga com Mussolini e vai copiar o método, a saudação, etc. e tal, né? Ele inventa essa questão do fascismo, e tem inúmeros lemas, né, do fascismo, do Mussolini. O culto à personalidade era uma coisa tão brutal que tinha um dos lemas, era assim: Il duce ha sempre ragione, quer dizer, o líder tem sempre razão. Tem uma foto que eu não sei se é verdadeira ou não, porque é tão surreal, que é a sede do Partido Fascista em Roma. A fachada está coberta da palavra "si", que é sim, né, em caixa alta, sem parar, repetida, como se fosse carimbada, sim, 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 sim. Imagina uma fachada cheia de sim, e no meio tem uma escultura, um rosto, né, aquele rosto grotesco, grosseiro, hipermasculino do Mussolini, no meio. Então imagina aquela carantonha, aquela carranca horrorosa, cercada de sim. O lema, Il duce é sempre ragione. Outro lema é do Mussolini, é me ne frego, quer dizer, caguei, não estou nem aí para nada, né? Então eu imagino o que deve ter. É muito difícil para mim hoje, aprendendo italiano e conhecendo italianos, imaginar que uma nação tão, sei lá, amistosa, tão divertida, né, tão imprevisível, tão afetiva, tenha uma época respirado em todas as instituições possíveis, né? Porque, imagina, o fascismo ele acaba se apossando de todas as instituições, do esporte, da educação, da administração, de absolutamente tudo, né? É muito curioso, isso faz pouquíssimo tempo e, obviamente, vai causar espécie em todo mundo, em mim sobretudo, que hoje em dia ainda haja pessoas que admiram o Mussolini. Está tendo um revival, né? Você tem políticos de extrema direita, gente vendendo souvenir, né? O que realmente me deixa um pouco desanimado com a nossa própria espécie. Já que a gente está falando de espécie, só para encerrar aqui, a questão de biologia para mim sempre vai ser uma fonte de perpétua surpresa. Plim, plim, graças ao milagre da edição, você foi poupado de um leve acesso de tosse. Mas a biologia, para mim, sempre vai ser uma fonte inesgotável de surpresas, em primeiro lugar, porque eu não sei nada, né? Eu não fiz biológicas, então tudo para mim é novidade. Eu nasci na cidade, para mim chão é asfalto, nunca foi terra. Terra para mim é um negócio que tinha em vaso, canteiro, eu não conseguia entender quando era criança. Mas, pois bem, em segundo lugar, porque efetivamente, de fato, a biologia é quase que feita de exceções e não de regras. É uma surpresa atrás da outra. Então, já que a gente está falando de Halloween aqui, caso você queira incrementar o seu repertório de pesadelos, saiba que numa caverna entre a Albânia e a Grécia, né, como é que chama quem entra em caverna? Espeleólogos, não é? Descobriram uma teia de aranha com 100 metros quadrados. No fundo da caverna. 100 metros quadrados é grande pra caramba, uma teia colossal. Aí eu falei, o que está acontecendo aqui? Por que tem uma teia de aranha aqui dentro? Não tem nada aqui. E eles descobriram que aquela teia de aranha, contrariando qualquer expectativa possível e imaginável,
de comportamento aracnídeo era praticamente um condomínio de aranhas, era uma república de aranhas, uma coisa insana, 100 mil aranhas pelo menos, de 2 tipos diferentes e tal. Acontece que aranhas não são sociais, aranhas dificilmente vivem em grupo, a questão é por que de repente elas resolvem viver em conjuntos, 100 mil, né? No fundo de uma caverna do meio do nada, porque na verdade é um ecossistema quase que autossuficiente. É uma caverna sulfurosa, o que realmente não deve ser nada. Imagina, já está cheio de aranha, tem uma teia colossal e ainda cheira enxofre, efetivamente deve ser a entrada. Eu falei efetivamente umas 20 vezes hoje, perdão. De fato, deve ser a entrada para o submundo, para o inferno, só pode ser. Mas acontece que aquela água sulfurosa, ela alimenta pequenas criaturinhas que vão virar uma mosca, e essa mosca, assim que elas nascem, a aranha come. Não é? Então é um sistema fechado, é um bife para as aranhas, é um fornecimento garantido, né? Estão felicíssimas, não precisa sair por aí caçando, esperando, pagando mico, né? Então você tem ali esse espaço absolutamente maravilhoso, mas já que a gente está falando de criaturas muito pequenininhas, eu não sabia, né? Mas muitos insetos, eles ouvem pelas pernas. Por quê? Porque, sei lá, e muitos insetos têm nas pernas, sobretudo nas patas, né, nas patas dianteiras, eles têm algum tipo de tímpano, como o tímpano do seu ouvido, que é sensível a vibrações, então eles podem detectar um predador, eles podem detectar o macho batucando e chamando a fêmea, então eles têm lá um ouvido, curiosamente, nas patas dianteiras. E pesquisadores já tinham visto que um certo tipo de besouro, muito pequenininho, inexpressivo, ninguém dava bola, se eu não me engano esse besouro é endêmico no Japão, não é? Ele tinha uma coisa parecida, o que parecia ser ali uma saliência nas patinhas traseiras. O cara olhou e falou, bom, é um tímpano, por que está na perna de trás? Eu não sei, eu não tenho mais puta ideia. E ficou assim durante muito tempo. Mas alguns pesquisadores, né, resolveram dedicar sua vida a tentar entender besourinhos, né, e os caras foram ver, olharam e não tinha tímpano nenhum, não tem nenhuma função auditiva. Você pode cantar, assobiar, tocar pagode para ver se elas entram em pânico, não acontece nada. Né? E aí o que eles foram perceber? Que na verdade aquelas saliências eram pequenas bolsinhas cheias de esporo de fungo. Por que um besouro criou 2 bolsinhas, uma em cada perna, para carregar fungo? As fêmeas, sobretudo. Mistério. E aí eles descobriram que a questão é um pouco mais interessante, porque quando esses besourinhos, as besourinhas, elas põem os ovos, elas cobrem os ovos com os esporos desses fungos, e os fungos vão se desenvolver em cima dos ovinhos. Aí você fala, por que diabos, para que vai servir? O ovo vai comer o fungo, a larva vai comer o fungo? Não, na verdade o que eles descobriram é que quando elas protegem os ovos com o fungo, as vespas, que é uma criatura absolutamente perversa, a prova de da ausência de qualquer tipo de divindade ou senso no universo, as vespas não conseguem atacar aquelas larvas. Então, elas estão colocando ali uma blindagem natural, né? O fungo ganha com isso porque está tranquilinho ali, está crescendo sossegado em algum lugar. Então, elas em algum momento da história da humanidade, elas descobriram como fazer uma ferramenta, uma proteção orgânica, biológica, uma simbiose entre o besourinho, o fungo e as vespas que se danem. E, aliás, é uma questão, só para encerrar agora de vez, eu tenho um especial apreço pela cultura material na arqueologia. Cultura material são os objetos. Eu tenho um certo fascínio pelos objetos, etc. e tal. E é interessante porque faz muito tempo, faz milhões de anos, faz uns 2 milhões de anos, que os nossos antepassados descobriram como pegar uma pedra e fazer da pedra alguma coisa um pouco mais útil, né? Fazer um machado, fazer uma ponta de lança, fazer uma faca. Né? Eu, inclusive, tenho aqui, já até utilizei em palestra, eu vou dar um link para essa palestra, que foi uma palestra que me deixou muito feliz, foi uma aposta minha no tema ética. Fiquei felicíssimo com o resultado, mas se bem que eu acho que eu condenei minha carreira para o resto da vida, porque eu estou sempre falando sobre ética e ninguém quer me ouvir, ninguém quer me contratar, eu posso falar o que eu quiser, qualquer astrólogo está ganhando mais do que eu, mas tudo bem. Mas eu lembro que numa palestra dessas eu levei uma dessas réplicas, dessas pedras, né, desses artefatos pré-históricos, e aliás elas encaixam
estupidamente bem na mão, é de uma ergonomia extraordinária. Você apoia o dedão aqui, você apoia o indicador ali, você consegue segurar. Imagina, o cara fez aquilo usando outra pedra. Eu não consigo fazer aquilo nem com massinha de modelar. Não é? Então, eu tenho duas, uma réplica de pedra, uma réplica de material sintético. Pois bem, os caras acharam na África, agora não me lembro se foi no Congo, talvez tenha sido no Congo, o que parece ter sido um centro de produção desse tipo de artefato. Era como se fosse uma Tramontina da época, ou se a gente pegar fabricantes de faca, como se fosse a Boker, como se fosse qualquer uma dessas fábricas atuais, né? Que durante centenas de milhares de anos, 300 mil anos, foi um centro de produção de instrumentos que ajudaram a tornar a gente quem a gente é, ajudaram a gente a limpar, bater animais, limpar a pele, quebrar o osso, comer tutano, não é? Durante centenas de milhares de anos. E eu fico pensando, puxa, como a história da nossa espécie é longa, não é? E como que, na verdade, aquilo que a gente costuma se identificar só são os últimos, 200 anos, que seja, alguma coisa assim, não é? E o quanto, em tão pouco tempo a gente fez tão pouco estrago. Imagina como deve ter, imagina se de repente a gente tivesse o registro, a memória de 300 mil anos de história. Né? O Egito durou alguns milhares de anos, é extraordinário. Né? A América nasceu há 250 anos atrás, mas mais ou menos por aí, né? 300 anos atrás, e já está acabando, né? Já está virando um absoluto pesadelo. Né? A gente teve aí continuidades maiores, né? Tempos mais estendidos, né? E que vale, desculpa, é que eu realmente me emociono com essas bobagens. Raríssimos e raríssimos, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje, meio no espírito de Halloween, né? Aranhas, teias, submundo, almas, não é? E cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.